O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Queridos filhos e filhas da igreja, o povo de Deus, depois dos primeiros dias de entusiasmo pela liberdade conquistada, sente saudade do Egito, onde fora escravo, mas segundo dizia, pelo menos lá tinha comida. Infelizmente, esta acaba sendo também a experiência de muitos cristãos, se não da maioria. Porque depois da alegria inicial, causada pela conversão, e de uma séria decisão de mudar a mentalidade e a antiga lógica de acordo com o Evangelho, pode-se ter uma recaída, quando em algum momento da caminhada, bate a saudade da velha vida, e por medo da liberdade, que é uma grande responsabilidade, prefere-se voltar a ser escravo a ser livre, porque é mais cômodo deixar que escolham por nós, porque assim temos em quem pôr a culpa pelas consequências das más escolhas. É como se um pássaro, por medo de voar e pelo medo diante do desconhecido, preferisse o conforto enganador de sua gaiola. A gaiola, por mais confortável ou dourada que seja, continua sendo sempre aquilo que é, uma gaiola e, portanto, uma prisão. Dostoiévski, em sua obra célebre, O Homem do Subsolo, vai dizer: me parecia que era apenas na gaiola que o homem podia ser inteiramente ele mesmo, porque em liberdade ele se tornava vagaroso, lento, estranho e até mesmo estúpido. O autor reflete que a liberdade é muitas vezes percebida como uma ameaça, um abismo assustador que preferimos evitar a todo custo, pois estamos tão acostumados às nossas próprias gaiolas, que a ideia de voar para fora delas pode nos encher de pavor. Outro pensador, Alejandro Jodorowsky, vai dizer: pássaros criados em gaiola acreditam que voar é uma doença. Os psicólogos cunharam um nome para esse fenômeno, pasmemo-nos nós, eles chamam de síndrome da gaiola, que faz analogia a pássaros que depois de muito tempo engaiolados, mesmo com a porta aberta, têm dificuldade em sair da gaiola, e isso acontece devido ao tempo que o pássaro foi mantido dentro dela. Mesmo de porta aberta, eles não saem. E como são forjadas, isto é, fabricadas, essas nossas gaiolas mentais ou espirituais? Essas gaiolas são forjadas por uma teia intrincada de provações, preconceitos, convenções sociais, medo do desconhecido e até mesmo apego familiar, mesmo que esse familiar seja opressivo e limitador. Quantas são as pessoas que não conseguem sair de uma relação tóxica e escravizadora? Quantas recaídas no nosso confessionário? Não poucas vezes eu vejo pessoas até que bem casadas, mas que começaram aventuras de adultério e hoje não conseguem mais sair. Quantas pessoas boas na igreja que se aventuraram em experiências homossexuais e hoje não conseguem mais sair, estão escravizadas. E de quando em quando, ainda que se confessem, quantas e quantas recaídas. Alguns de nós, se não todos, temos aquele calcanhar de Aquiles, ou tendão de Aquiles, ou como diz o apóstolo Paulo, espinho na carne, que vez por outra a gente confessa e pede libertação, mas observamos de maneira recorrente recaídas. E qual é a resposta para que as recaídas parem? João 8,36. Diga comigo: se o Filho do Homem vos libertar,
do homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. sereis verdadeiramente livres. É disso que nos fala o glorioso apóstolo na segunda leitura. Vamos pegar a nossa segunda leitura. Veja aí, versículo 22. Olha o que o apóstolo vai nos dizer. Eu começo e você continua. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras. Continuem. E renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Que mais? Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, São Paulo está dizendo: você já viu que os mesmos caminhos te levarão sempre para os mesmos lugares, que o mundo não te satisfaz porque sua alma é grande demais e não pode mais se comportar, de acordo com a Sagrada Escritura, como um cão que volta ao próprio vômito. É uma das palavras mais fortes da Bíblia para mim. O pecador que, convertido, conheceu Jesus e volta a comer lavagem, é como um cão que volta ao próprio vômito. É isso que nós queremos de nossas vidas? São Paulo vai dizer, portanto, em outras palavras, é preciso seguir em frente, viver a vida de filhos adquirida no dia de nosso batismo e não como um escravo do Egito ou do faraó ou de nossa carne ou do demônio, escravos de nossos desejos desordenados e de nossas paixões enganadoras. Para tanto, quero propor uma imagem à igreja. Felizmente, hoje nós não vemos mais nos circos os animais exóticos, tais quais macacos, elefantes, dentre outros. Graças a Deus evoluímos, né? Esse desrespeito para com as criaturas do nosso Criador. Mas, algum tempo atrás, era comum que nós víssemos, por exemplo, elefantes. Vocês já pensaram na força excomunal de um elefante? Esse ser tão gigante, mastodôntico, né? A força de um elefante. Como que o elefante se submete ao seu torturador? Pois é, o procedimento adotado pelos treinadores de circo era que os elefantes, para que os elefantes jamais se rebelassem, era o seguinte: ainda filhote, o bebê elefante era amarrado com uma corda levemente grossa a uma estaca fincada no chão. O filhote de elefante tenta soltar-se várias vezes, mas não tem forças suficientes para tal. Depois de um ano, a estaca e a corda ainda são suficientes para manter o pequeno elefante preso. Ele continua tentando se soltar ainda no primeiro ano, sem êxito, sem conseguir. A essa altura, o animal passa a entender, a introjetar, que a corda será sempre mais forte do que ele. E depois de um ano tentando, o nosso elefante desiste das suas iniciativas. Quando chega à idade adulta, o elefante se lembra que por muito tempo gastou energia à toa, em vão, tentando sair do seu torturador, do seu cativeiro. Ele não sabe que a corda ainda é a mesma, mas que ele mudou. Ele não sabe a força que ele tem. Por isso eu coloquei essa imagem, vocês estão vendo aí, né? Imagine só, gente, para sair daí é só uma brincadeirinha, né? É só, pronto, estaria livre. Mas de tanto tentar, ele não acredita mais que pode se libertar. A essa altura, o treinador pode conduzi-lo com um pequeno fio de nylon, ou quem sabe amarrá-lo a um cabo de vassoura, que ele não tentará mais nada, pois não acredita mais na liberdade. Suas crenças limitadoras roubaram sua liberdade. Aprendemos igual ao elefante enorme e fortíssimo, que uma mísera corda pode nos paralisar, porque demos muito poder para a corda. Alguns de nós vivemos uma situação limitante e limitadora. E o demônio, nosso torturador, tal qual o faraó com o povo no Egito, nos convence a todo tempo. Você não pode mudar de vida. Você não pode largar esse vício. Você não pode vencer a tua inclinação homossexual. Você não pode vencer tua dependência das drogas. Você não pode vencer essa tua cleptomania que te faz roubar tua própria empresa. Você é incapaz. Você não pode vencer esse espírito fornicador que você tem. Você é incapaz. A sua carne é fraca. E assim vivemos prontos para mais espetáculos e que o show continue. Queridos filhos e filhas, aquele que foi embora como um cordeiro
Jesus, voltará como um leão. E só Ele, leão da tribo de Judá, pode te libertar. Hoje eu gostaria que nós fôssemos ousados na fé e pedíssemos libertação daquilo que achamos que não temos capacidade de nos libertar. A força que reside em nós, desde nosso batismo e nossa crisma, é gigantesca. Mas a gente ainda acredita que o mal, que o pecado e que a carne tem mais poder e mais força. Por fim, mas não menos importante, a forma como respondemos às nossas fomes e sedes, por sua vez, revelam também a relação que temos com o mundo. Todos nós temos fome e sede de carinho, é verdade, de colo, de cafuné, de reconhecimento, de justiça e também de bons e saudáveis relacionamentos. Mas como respondemos a estas fomes e a estas sedes? Quais são os caminhos que escolhemos para responder a essa carência que inevitavelmente vive dentro de nós? E aí nós entendemos que desejar não é o problema. Guarde isso. Desejar ter boas relações, desejar obter êxito naquilo que tu fazes, não é o problema. Desejar não é o problema. Mas o Senhor quer nos propor nesse domingo uma educação do nosso desejo. Assim como teve de fazer uma educação do desejo daquele povo que o procurava, não porque desejava os bens eternos e imperecíveis, mas pão bolorento, pão da terra, que perece e embolora, porque não resiste à ação do tempo. Deixemos hoje o Senhor educar nossos desejos, tão desordenados, como diz o apóstolo São Paulo. O venerável arcebispo Fulton Sheen vai dizer: nunca serás feliz se a tua felicidade depender somente do que tu desejas. E o venerável vai dizer de maneira ousada: muda o teu foco, encontra um novo centro, a partir de agora diga, será o que Deus quiser. E diz o venerável, e ninguém jamais poderá roubar ou tirar a sua alegria. Que bonito, né? Nunca serás feliz se a tua felicidade depender somente daquilo que desejas. Muda o teu foco, encontra um novo centro, diga a partir de hoje, será o que Deus quiser. Isso vale para a tua vida profissional, isso vale para teu novo relacionamento, isso vale para o novo plano e projeto que você tem. Digamos em nosso coração, será o que Deus quiser. E quando for o que Deus quiser, e não nossos caprichos, não os pães imperecíveis de nossos desejos enganadores, nada e ninguém nos poderá roubar a nossa alegria. Por isso conclui o Senhor no Evangelho, que peço que você tome em mãos o Evangelho, no versículo 35, lá no final do Evangelho. Jesus lhes disse, toda a igreja: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Porque a verdade que não quer calar é que a tua fome e teu desejo é por algo que não tenha fim, que não pereça, e isso ninguém no mundo vai poder te dar. Seus amigos não poderão te dar, sua namorada não poderá te dar, porque são finitos. Então por que se contentar com migalhas, se o Senhor hoje nos oferece um banquete? Pare de se contentar com migalhas e toma parte do banquete do Senhor, pão vivo descido do céu, que vindo ao mundo sacia todo homem e toda mulher. Assim seja. Amém.